Bom dia, meus amigos! Está no ar o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e agora nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Obrigado à Rádio MIG FM que nos cede esse horário, toda sexta-feira. E vamos falar sobre a Bíblia. Muito bem. A nossa viagem de hoje é sobre o assunto de riquezas. E nós vamos falar sobre o jovem rico, que é uma passagem da Bíblia, de um jovem que era rico e que preferiu as riquezas do que seguir Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e perseguições, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Bom, aqui a gente viu uma história de um jovem que era muito rico, tinha muitas propriedades, lá em Jerusalém, lá em Israel. E esse jovem perdeu a oportunidade de ouro da vida dele, porque Jesus disse para ele: Você tem observado os mandamentos? Que ele falou que observava, já siga os mandamentos, Jesus. Honro meu pai com minha mãe, eu não adultério, eu não mato, eu não roubo. Aí Jesus falou: Mas te falta uma coisa ainda. Vende os bens que você tem e dá aos pobres. Faça isso e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Jesus chamou aquele jovem para segui-lo, para ser um discípulo dele. Mas o jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, preferiu a riqueza. Não quis abrir mão da sua riqueza.
Meus queridos, eu vejo que o problema maior não é a riqueza em si, mas é o amor à riqueza que ele tinha, esse jovem. Porque, como diz que ele ficou muito triste e ficou contrariado, é porque ele não queria abrir mão da riqueza, ele confiava na riqueza. Então ele não confiava 100% em Jesus, 100% em Deus. Ele tinha lá uma certa confiança nas riquezas. E isso é uma coisa que acontece muito, né? E aí Jesus vem e falou, né? Que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A agulha aqui não é agulha de costura. As portas da cidade na época tinham várias portas, né? E lá em Jerusalém, uma das portas se chamava agulha. E a porta era baixa. Então, quando o mercador ia passar com o camelo, ele tinha que deitar o camelo e puxar, arrastar o camelo. Dava muito trabalho. Aí Jesus quis dizer, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, é mais fácil, né, deitar, arrastar o camelo, dar uma trabalheira danada. Ainda é mais fácil do que um rico que tem amor nas riquezas, que confia nas riquezas, entrar no reino de Deus. Porque Jesus disse isso, ó, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então não é o rico em si, mas é o que confia nas riquezas. É muito difícil. Quão difícil é. Meus queridos, esse jovem perdeu a oportunidade da vida dele. Ele podia ter entrado para a história, né? Podia ter entrado para a Bíblia como um discípulo de Jesus que abriu mão dos seus bens para segui-lo. E hoje ele teria um enorme galardão, um enorme tesouro no céu. Mas ele preferiu as riquezas. E eu pergunto para você, hoje Jesus te diz, abre mão do que você idolatra, abre mão do que você tem como um amuleto na sua vida, abre mão daquilo que não te faz bem, abre mão de pecados específicos que você possa ter e me siga. E você vai dizer o quê? Você vai abrir mão dos seus prazeres? Você vai abrir mão das suas vontades? Dos seus amuletos, né? Quando eu digo amuletos, eu estou querendo dizer coisas com qual a pessoa deposita extrema confiança, tá? Não estou querendo aqui falar de superstição, não. Apesar que superstição é errado. Mas estou querendo falar coisas que a pessoa deposita extrema confiança. Jesus te chama, meu querido. Ele te chama para segui-lo. Vem e segue-me. Ele diz para você, para mim. E ele te diz, abandona esse seu empecilho, porque as riquezas naquele jovem eram um empecilho. Jesus disse, te falta uma coisa, abandonar as riquezas. Certamente ele idolatrava o dinheiro, era uma idolatria dele. Abandone suas idolatrias, abandone as confianças que você tem que não estão em Deus. Confie somente nele. Diz os Salmos, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus, ele quer uma entrega total. Ele não quer apenas uma parte de você. Ele quer tudo, porque ele comprou a sua vida. Jesus deu a vida dele por você. Morreu na cruz, pendurado ali naquele madeiro, naquela morte dolorosa, onde o seu sangue puro foi derramado por causa de mim, de você, por causa de nós. E você está aceitando esse chamado de Jesus ou está ignorando? Amanhã eu vou, meu querido, amanhã eu vou. Hoje eu ainda quero aproveitar um pouquinho mais. Amanhã eu vou. Mas será que vai ter amanhã para você? A nossa vida é um sopro. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos nem se vamos terminar o dia de hoje. Estou aqui falando com vocês.
vocês estão ouvindo minha voz. Nem eu nem vocês temos a certeza que semana que vem minha voz ainda estará aqui na terra. Pode ser que Jesus me recolha. Eu não tenho certeza do dia de amanhã. Eu não tenho certeza nem da próxima hora. Deus tem, Deus sabe, mas eu não. E aí, meus queridos, como tem sido a sua vida? Será que vale a pena seguir Jesus? Pedro perguntou, vocês viram? Pedro disse: eis que nós tudo deixamos, mestre, para te seguir. Pedro quis dizer, né? Ô mestre, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, vai valer a pena? Vai dar certo? Aí Jesus: em verdade eu vos digo, que ninguém, hein? Ninguém é ninguém. Nem eu, nem você, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Meu querido, Jesus está dizendo aqui que você vai receber 100 vezes mais, o cêntuplo, né? 100 vezes mais. Aquilo que você abrir mão, você vai considerar como uma... Nossa, você não vai nem... Gente, mas eu tinha ligação com isso. Que Deus, ele vai te recompensar infinitamente mais. E quando você chegar naquele grande dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor, você ainda vai se surpreender mais ainda com o que Ele tem preparado para você, porque o olho não viu, mente nenhuma passou o que Deus tem preparado para nós. O dia que você partir desse mundo, e eu também, todo ser humano só pode ouvir duas coisas do Mestre. Nós só poderemos ouvir duas frases de Deus quando nós chegarmos diante dele depois que partimos desse mundo aqui. Ou nós vamos ouvir: servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Isso é para quem é salvo, para quem aceitou Jesus, negou sua vida. O Evangelho é renúncia, meus queridos. O jovem rico não quis renunciar às suas riquezas, certamente foi condenado, porque ele preferiu depositar sua confiança nas riquezas. Então, no grande dia, ou você vai escutar: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ou você pode escutar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Meu querido, uma dessas duas coisas você vai escutar. Ou que você foi condenado ao inferno, ou que você foi salvo. Não tem meio termo. Que você escute que você foi salvo. Amém? Entregue sua vida para Jesus. Vale a pena. Só Ele é o caminho. Só Ele. Senhor Deus, eu oro com essa pessoa e peço, meu Pai, que o Senhor abra o entendimento dela, que ela possa entender o Evangelho do Senhor e que ela entregue a vida dela para Jesus nesse momento. Repita comigo, meu querido, se você deseja aceitar Jesus na sua vida, diga: Senhor Deus, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e no meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Oh, meu Pai, eu me arrependo e peço perdão por todo o pecado, um por um, que eu cometi. Me arrependo e peço perdão ao Senhor. Peço perdão pelo sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. E eu recebo o perdão do Senhor. E eu entro agora no reino do Senhor. Irei fazer morada aí nos céus, junto contigo. Irei te encontrar, Jesus. Irei escutar do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade e está disposto a mudar, não quer fazer igual o jovem rico, né, que não quis mudar, né? Se você está disposto a mudar
a entregar sua vida para Jesus, se você orou com sinceridade no seu coração, procure uma boa igreja, passe pelas águas, batismo e persevere na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos escutar um louvor e eu já vou me despedir de vocês. Até a próxima semana. E o Viagem pela Bíblia de hoje termina aqui. Um forte abraço a todos e vamos ouvir um lindo louvor ao nosso Deus. Fiquem com Deus, meus queridos, e até a próxima semana. Só pelo sangue de Jesus que nós temos vitória. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou. Pelo sangue somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção. O Cordeiro divino na cruz teu mal e oferece graça tal. Só quem é raiz vem comigo na marcha. Pelo sangue somos redimidos sim. Pelo sangue de Jesus. Oh, longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o teu. Declare isso nessa manhã e diga: oh, porque Jesus me ama. Posso te explicar, mas a ti também te chama, por desejar te salvar. Aleluia! Como é maravilhoso, oh glória, pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso. Só quem é dos pés da cruz, diga: oh, porque Jesus me ama. Que maravilha, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Oh, vinde todos pecadores a Jesus, o Salvador. Vinde logo sem temor, aleluia, exaltar. Sim, eu sei, aleluia, sim, eu sei. Cristo salva o perdido pecador. Que maravilha, sim, eu sei. Oh, eu sei. Cristo salva, Cristo salva. Levante a tua mão e declare: sim, eu sei, sim, eu sei. Cristo salva o perdido pecador.